Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou você digita Paulo Roberto Maciel, Maciel e vai ao YouTube, Facebook, blog, Instagram. São os meus endereços telemáticos. Eu transmito sempre aqui a liturgia da Igreja Católica para colaborar com os meus irmãos e irmãs que são presidentes de celebrações. Eu pesquiso em sites fidedignos, como, por exemplo, revista.arautos.org. Ok? E passo essa informação antecipadamente. Neste vídeo, eu vou transmitir a liturgia referente ao dia de finados, popularmente assim chamado, mas na igreja oficialmente é a comemoração de todos os fiéis falecidos, dia 2 de novembro de 2024, sábado, comemoração de todos os fiéis falecidos, dentro da 30ª semana do tempo comum, no ano B, onde se enfatiza mais a leitura do Evangelho escrito por São Marcos. A cor é roxa neste dia de todos os fiéis falecidos, e há 3 missas próprias, com prefácios próprios, mas eu vou transmitir apenas a liturgia da missa número 1, da primeira missa, porque vai ficar muito longo o vídeo se eu for transmitir as 3 liturgias, liturgia de 3 missas. Então, vou transmitir apenas a liturgia referente à primeira leitura do dia de finados e vou passar as indicações das outras leituras, ok? Então é o dia em que, segundo o site revista.arautos.org, a antiga tradição da igreja é de rezar pelos seus filhos falecidos, que se encontram no purgatório. E essa tradição teve um forte impulso no fim do século X, devido a Santo Odilon, abade de Cluny. Em 1915, o Papa Bento XV estendeu a comemoração dos fiéis defuntos à Igreja Universal, em todo o mundo, e autorizou todos os sacerdotes a celebrar 3 missas nesse dia, em sufrágio pelas almas. Então, neste vídeo, apenas a liturgia referente à primeira missa, porque 3 missas fica muito longo o vídeo, né, para transmitir todos esses textos. Vamos então à primeira missa, que já dá uma ideia do que seja a comemoração do dia de finados na Igreja Católica Apostólica Romana. Primeira leitura, leitura do livro de Jó, capítulo 19, versículos do 21 ao 27. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis com Deus, e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, o Salmo 22 na Bíblia Vulgata, ou 23 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 3º, 4º, 5º ao 6º, refrão, versículo 1º. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repetamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 20 ao 26 e 28. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de hoje é o que está na primeira missa do dia de finados, no texto escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 35 ao 40. Aleluia, 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 aleluia. O Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Vós também ficai preparados. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos teus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. É palavra de Deus, palavra de Jesus Cristo. Vamos a alguns comentários sobre o dia de finados. Depois eu vou passar para vocês as outras leituras. Só não vou ler o texto, vou passar quais são as leituras.
como Jesus morreu e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele morreram. E como todos morrem em Adão, todos em Cristo terão a vida. São cartas de São Paulo que dizem isso. E todos os fiéis, são convidados pela igreja a rezar pelos falecidos, na firme esperança de que desfrutem da vida eterna, contemplando a face de Deus, segundo o livro Liturgia Diária. Este dia nos lembra da fragilidade de nossa existência, sempre necessitada do amor divino, o qual se derrama no coração dos que creem. Em comunhão com aqueles que já partiram e a quem amamos, nós devemos celebrar o Senhor da vida, nossa luz e salvação. Agora mais um comentário do livro Deus Conosco. A morte já não mata mais, perdeu o seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Ao nosso Pai, glória e louvor, pois deu vitória a todos nós. Cristo, nosso Deus e Senhor, nele os mortos ressurgem ouvindo a tua voz. Reunidos em torno do altar, os católicos celebram a vida e a eternidade em Cristo. Ele que passou pela morte nos ensina a morrer e ressuscitar com ele. A morte é sempre um mistério, mas os que creem encontram no ensinamento de Jesus a revelação e a certeza da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. Sua palavra nos enche de esperança e de paz. Por isso, celebrando a certeza da vida com nossos entes queridos que já se foram, tomamos consciência do valor da vida, dom divino que o Pai nos deu em seu amor. São alguns comentários sobre esse dia, comemoração de todos os fiéis falecidos, popularmente conhecido como Dia de Finados. Temos mais um comentário aqui. Eu vou passar para vocês, eu acho que é melhor, as leituras da segunda e terceira missas. Aí vocês, cada um que não puder ir à missa, pode ler em casa. Vamos lá, missa número 2. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos do 6º ao 9º. O salmo é o 24 na Bíblia Vulgata ou 25 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 6º ao 7º BC, 17 ao 18, 20 ao 21, refrão 1º ou 3º. Senhor, Senhor, meu Deus, a vós elevo a minha alma. A segunda leitura é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 14 ao 23. O evangelho é o escrito por São Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Missa número 3 do dia de finados ou comemoração de todos os fiéis falecidos. A primeira leitura é do livro da sabedoria, capítulo 3, versículos do 1º ao 9º, ou 1º ao 6º e o versículo 9º. O salmo é o 41 na Bíblia Vulgata ou 42 na Bíblia de Jerusalém, versículos 2º, 3º, 5º BCD, e tem ainda o salmo 42, versículo 3º, 4º, 5º, refrão 41 é o salmo, versículo 3º-A. Refrão: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A segunda leitura é do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos do 1º ao 7º.
E o evangelho da terceira missa é o escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 1º ao 12. Agora vamos aos santos do dia, porque é o dia de finados, nós temos alguns santos de devoção dos católicos. Santo do dia 2 de novembro, São Marciano. São Marciano é comemorado em 2 de novembro. Foi um eremita do século IV. Dedicou-se à oração, ao estudo e ao trabalho no mosteiro da Calcedônia. Alimentava-se somente à tarde e só de pão e água, mas dava mais importância à caridade do que ao jejum. Santo do dia 2 de novembro, São Vitorino, bispo e mártir, do ano 303. Foi bispo de Pituj, na atual Eslovênia. Publicou numerosos escritos exegéticos e foi martirizado na perseguição de Diocleciano. Santo do dia 2 de novembro, Santo Ambrósio Abade, do ano 520. Por sua exemplar conduta, Ambrósio Abade foi enviado ao mosteiro de Saint-Maurice em Valais, na atual Suíça, e estabeleceu ali a prática do louvor perpétuo. Santa do dia 2 de novembro, Santa Vinfreda, virgem do século VII, instruída por seu tio São Beuno, progrediu rapidamente na prática da virtude, abraçando a vida monacal em Holwell, país de Gales. Santo do dia 2 de novembro é São Malaquias, bispo, do ano 1148, quando morreu. Restaurou a vida eclesial na diocese de Down e Connor, na Irlanda. Morreu no mosteiro de Claraval, na presença de São Bernardo. Santa do dia 2 de novembro, quase santa, é a beata Margarida de Lorena, religiosa, faleceu em 1521. Foi esposa do duque de Alençon, na França. Ficando viúva, professou num mosteiro de clarissas que ela mesma mandara construir. Professou a fé, né, e os votos nesse mosteiro. Então foi uma religiosa após a viuvez. Beata Margarida de Lorena, rogai por nós. Santo do dia 2 de novembro é o Beato Pio de São Luís Campidelli, religioso, que faleceu em 1889. Ingressou como passionista aos 14 anos na congregação. Preparava-se para o sacerdócio quando foi atingido pela tuberculose, morrendo aos 21 anos. Olha só. Ingressou como passionista ainda adolescente, 14 anos, e aos 21 anos morreu pela doença. Foi um exemplo de resignação e serenidade. Ofereceu sua vida pela Igreja, pelo Papa e pela conversão dos pecadores. Então são estas as informações sobre o dia de finados. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde diariamente responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso Pai, nosso divino Pai eterno, só quer o nosso bem, é onisciente, sabe de tudo. Até na terra, nosso Pai físico nos dá um não às vezes. Então, quando você receber um não de Deus, saiba que é o melhor para você. Eu já recebi muitos nãos e só fui perceber depois de passado algum tempo que aquele não era a melhor coisa para mim. Às vezes, na hora, a gente não entende. Mas o que vem de Deus nós devemos aceitar. Ok? E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos.
ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Vamos nos encontrar na vida eterna, no retorno definitivo de Jesus? Para isso, temos que crer nele como Deus, esse Deus do amor infinito que humanou-se, encarnou-se por nós, morrendo na cruz como Cordeiro Santo, como homem sem pecado, homem e Deus. Jesus morreu na cruz por nós, mas não só morreu, ele venceu a morte, ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai Celestial, como nosso sumo sacerdote eterno, como nosso irmão primogênito, nosso mediador no céu. Creia nele como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna com corpos glorificados, transformados, transfigurados. Corpos semelhantes ao de Jesus, com outras propriedades, corpos semelhantes aos dos anjos de Deus, a de todos os santos, todos os salvos. Jesus, quando ressuscitou, mudava a aparência, atravessava a parede, entrou no cenáculo sem abrir as portas. Desapareceu da frente dos discípulos de Emaús, quando estava na hora da refeição, desapareceu. Nós teremos essas propriedades também. Mudou sua face, sua imagem perante Maria Madalena e os próprios discípulos de Emaús, que não o reconheceram numa caminhada. Só no partir do pão é que os discípulos de Emaús o reconheceram. E quando ele foi reconhecido, Jesus simplesmente desapareceu daquele local. Então, esse corpo diferente nós teremos, desde que aceitemos Jesus como Deus, nos arrependamos dos nossos pecados e sejamos batizados, ok? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel6 Instagram, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, YouTube, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e o blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos.